Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, sou a Valesca Sincera, bem-vindos ao meu canal. Hoje a aula é sobre pré-história, ok? Nós vamos falar hoje sobre as 3 fases da pré-história. Nós vamos falar da idade do Paleolítico, que seria a idade da pedra lascada. Nós vamos falar do Neolítico, que seria a idade da pedra polida. E nós vamos falar da idade dos metais, ok? Então fica atento, se inscreve aqui e dá um joinha. Se você não gostou, não põe nada, tá? Deixa pra lá. Ou falar, eu assisto aquele vídeo daquela professora lá, a professora Valesca Sincera. Bom, aí se a pessoa gostar, ela põe joinha, se ela não gostar, também, né? Falem mal, falem bem, mas falem do meu canal. Ó! Então vamos lá, gente. Desculpa falar demais aqui. Turma, é o seguinte, então nós vamos falar primeiro do Paleolítico. Olha aqui essa imagem. Todo mundo já assistiu esse desenho? Os crudes, olha que bonitinho. O que está acontecendo aqui nos crudes? Eles estão no final do Paleolítico. Eles estão na época em que o ser humano consegue dominar essa força da natureza chamada de fogo. Então o fogo, né? A gente só consegue dominar no final do Paleolítico. Agora, vamos situar isso aí numa linha do tempo? Vamos colocar uma linha do tempo bem aqui. Muito bem, olha aí. Nós temos o início, né, da raça humana, né, os primeiros hominídeos, em mais ou menos 3,5 milhões de anos antes de Cristo, certo? O surgimento dos primeiros hominídeos foi lá no continente africano, olha aí, ó, na África, tá? Olha aqui a imagem. E daí ele vai para a Europa, vai para a Ásia, né? E tem alguém aqui, alguns teóricos que falam sobre a vinda desse homem pré-histórico para a América, né? Tem aí a teoria da transição do homem da África, Europa e Ásia, que é o Velho Mundo, para a América através do Estreito de Bering. Olha aqui, ó, Estreito de Bering. Né? Na era do gelo, quando este estreito estava congelado. E temos agora a participação da minha cachorrinha Nina latindo pro cachorro do vizinho. Nina! Deixa o cachorro em paz, coitado! Nenê! Bom, enfim. Essa cachorrinha aqui também já foi do Paleolítico, ela já foi lobo, né? Os seus ancestrais lá, ó, eram os lobos, né? As raposas. E aí eles foram sendo domesticados pelos seres humanos. Por quê? Pensa, o ser humano dominando o fogo. Quando a gente está num lugar, por exemplo, vamos lá, vamos falar da minha... Ai meu Deus, volta. Vamos falar da minha carreira anterior. Antes de eu ser professora, eu fui comissária de bordo. E quando a gente estava lá no treinamento de comissária, né, que tinha cada 6 meses, a gente tinha que fazer sobrevivência na selva. E aí, pra gente poder sobreviver na selva, o que você precisa? De AFA mais A. Água, fogo, alimento e abrigo. O fogo é essencial para espantar os predadores, né? Então, para você passar uma noite na floresta, você precisa fazer fogo, um abrigo, né, ter água e procurar alimento. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é o fogo, para espantar os predadores, para marcar o nosso território. E aí quem que vai se aproximar? Quem não vai ter medo de se aproximar? Os cães, né, que são, né, os tataranetos dos lobos e das raposas. O ser humano vai caçar durante o dia, quando ele volta para o seu acampamento, faz a refeição, assa aquela carne de caça, e aí os ossinhos que tem aqueles restinhos de carne, ou então até um pedacinho de carne, de gordura, eles jogavam para longe do fogo, onde os cães, né, que são os lobos e as raposas, pegavam essa comidinha. Então, gente, a amizade do cachorro e do ser humano não é de agora, é lá do Paleolítico, tá? Então, assim, enquanto o ser humano caça, o cachorrinho, né, que é o lobo, a raposa, ficava tomando conta do nosso acampamento em torno lá do fogo. Então a gente dava comida para os caninos e os caninos nos davam proteção, certo? Só que diferente de hoje, né, que hoje eles comem ração premium, vão no pet shop, né? Mamãe dá aguinha fresquinha todo dia, né, Nina? Oi! Tudo bem?
Então, pessoal, vamos lá. Então, no período paleolítico, que foi de 3,5 milhões de anos antes de Cristo até aproximadamente 12.000 antes de Cristo, a gente teve o quê? Como que era a forma de obter comida lá no paleolítico? Só com caça e pesca, né? Então, o ser humano, ele ainda era jovem, tinha lá o cérebro um pouco menor do que a gente tem hoje, né? Não era tão esperto, que nem o Homo habilis, que a gente vai falar daqui a pouco. Então ele fazia o que para comer? Caçava, pescava. Como que era a moradia? A moradia era sedentária, eles faziam acampamentos. Quando achavam uma caverna, eles se colocavam ali na caverna até esgotarem-se os recursos de alimento do local. Certo? Agora me deu soluço, gente. Socorro. Então, eles eram nômades, correto? Eles eram nômades, eles se instalavam ou em cavernas ou faziam acampamentos ao ar livre, sempre com uma fogueira para espantar os predadores, né? Os instrumentos que eles usavam para fazer a caça e a pesca: arco e flecha, lanças, né? E essas pontas dessas flechas, dessas lanças, elas eram feitas de pedra lascada, ou de ossos, certo? Muito bem. Então, nessa fase, o ser humano, né, ele aprende a fazer o quê? A dominar o fogo, como a gente viu aqui no vídeo do Crudes. Uma graça, né? Uma gracinha. E também fazia o quê? O ser humano, ele tem uma necessidade de reflexão, né? Por isso que a gente é sapiens hoje, né? A gente tem uma necessidade de fazer reflexão. Como que esses seres humanos primitivos faziam suas reflexões? Como eles iam falar, deixar a sua memória registrada através das pinturas rupestres. Aqui, ó. Ó, quantas imagens bonitas, né? As pinturas rupestres, elas contam o quê? Como é que eles planejavam a caça, ou como foi a caça. Eles registravam isso nas paredes usando pigmentos naturais, como sangue de animais, carvão, né? Eles usavam esses pigmentos naturais para marcar a rocha, certo? E deixou todo esse registro aí maravilhoso pra gente. Eu acho linda as pinturas rupestres. O que vocês acham? Depois vocês me contam, tá? Então vamos passar para a próxima fase. A próxima fase é o Neolítico. Neolítico. Neo, novo. Lítico, pedra. Nova Idade da Pedra, né? Então a Idade da Pedra polida, que vai de aproximadamente 12.000 anos antes de Cristo até 5.000 antes de Cristo. Ó, bastante tempo, hein? Quase 7.000 anos. Então, nesse período que o homem já domina o fogo, já domina a caça, né? Faz suas pinturas rupestres, ele sente necessidade de evoluir. Lógico, né? Toda espécie evolui. Charles Darwin que o diga, né? Aê, Charles Darwin. Então, pessoal, nessa fase, o ser humano percebe que aonde ele plantou as sementinhas, onde ele fez, por exemplo, o cocôzinho ali no canto, ó, eu já passei por aqui e eu lembro que eu fiz cocô ali e eu tinha comido mamão. Olha só, nasceu outro igual. Aí começa o quê? A Revolução Agrícola. Revolução Agrícola. O ser humano percebe que aonde as sementes do que ele comeu ficaram na terra, quando ele volta naquele lugar, já brotou uma fruta, um legume, igual aquele que ele tinha comido. E aí, ó, por exemplo, se ele fez lá o cocôzinho com a semente de mamão e brotou mamão, poxa, ele percebe que ele pode o quê? Fazer os seus alimentos brotarem, ele não precisa mais ficar andando pra lá e pra cá, pra caçar e pescar, ficar se mudando, sendo nômade. Nessa fase do Neolítico, o ser humano ele vai virar o quê? Sedentário. Sedentário. Por quê? Porque ele consegue dominar a caça e a pesca, não são mais. Ah, que necessidade, né? Acabou o alimento, eu tenho que me mudar para outro lugar. Não. Agora eu sei que se eu plantar essa sementinha aqui, esse negócio que eu comi agora vai brotar de novo. Depois eu mostro para vocês minha hortinha, tá? Galera. Aqui no meu quintal, maravilhoso. Eu plantei um abacaxi, mas como é que a gente planta abacaxi? A gente coloca a coroa na terra, num vaso fundo, se você não tiver quintal de terra, e aí nasce um abacaxizinho pelo broto lá da coroa. Uma graça, gente. Eu comi o abacaxizinho aqui que minha sogra plantou
Ela fez a mesma coisa. A gente comeu agora ontem. Tava tão gostoso aquele abacaxi, bem docinho. Então, o ser humano percebe isso também lá no Neolítico, que ele pode plantar a semente daquilo que ele comeu e ele não precisa mais sair para coletar coisas, frutinhas, legumes, frutas na floresta. Ele pode plantar, não precisa se deslocar. Outra coisa que ele percebe são os animaizinhos que ele consegue domesticar. Ele deixa o animalzinho preso num cercadinho, que nem os porcos, as galinhas, né? As ovelhas, os bisões. Eles podem cercar esses animais, alimenta esses animais e quando eles têm uma necessidade de comer, eles vão lá e sacrificam esse animal, matam o animal para comer. Então nasce também, além da agricultura, a pecuária, ou a gente chama aqui nesse período de pastoreio, certo? Os animais são criados num pasto, ok? Mais ou menos livres, né? Cercados, tem um espaço grande, mas eles são limitados. Ok? Para quando o ser humano precisar de carne, ele vai lá, mata o bichinho, come a carne, usa a pele para fazer roupas, para se proteger do frio, usa os ossos para fazer ferramentas como lanças, né? Ponta de lança, agulha, né? Precisa de agulha para costurar aquelas peles, né? As peles dos animais que eles usaram para comer, para fazer um casaco, para fazer uma manta, ele tem que costurar. Que nem a gente vê aqui, ó, nesse trecho de Vikings. Esses homens bonitos, fortes. Gatos. Pois é. Eles são, então, aqui, ó, usuários de peles de animais. E para eles fazerem esses casacos maravilhosos aqui, ó, a laguerta, por exemplo, usar esse casaco lindo de pele, precisa de agulha. E a agulha eles vão fazer com ossos. Certo? Muito bem. Nós temos também nesse período neolítico a invenção da cerâmica. Pensa, a cerâmica precisa de fogo, né? O ser humano já domina o fogo. O ser humano também percebe que aquela lama que secou depois daqueles dias de chuva, secou ali, ficou naquele formato, ficou duro. O ser humano é esperto, né? Homo habilis, por exemplo, é esperto. Vai pegar essa lama, vai fazer lá um objeto, tipo um vaso, tipo uma ânfora, para guardar os seus alimentos. Ele não fez agricultura? Ele não tem aí uma sobressalência de alimentos? Onde eu vou guardar esses alimentos? Não tem geladeira, não inventaram geladeira ainda, não inventaram armário de madeira, né? Não tem serra, não tem nada. O que eles vão fazer? Vão pegar esse barro, vão moldar, fazer recipientes para guardar os alimentos sobressalentes da agricultura. Ah, que ser humano inteligente, hein? Homo habilis. Muito bem. Então deixa eu me ajeitar aqui que eu tô ficando com dor nas costas, né? Gente velha é assim. Ai, meu Deus. Então, pessoal, outra coisa que acontece aqui nesse período neolítico, os seres humanos, eles começam a desenvolver coisas para o seu dia a dia melhorar. Por exemplo, para fazer a pesca, eles inventam o quê? Linha. E como que eles vão fazer essa linha? Eles podem fazer linha com fibras naturais de vegetais, de madeira, né? Esse desfiado de madeira, eles podem ir trançando e fazendo cordas. E fazendo a corda para caça, para pesca, eles também inventaram o quê? As linhas mais finas, né? Por exemplo, pega lá o carneirinho, que ele já está lá no cercado, né? Na sua pecuária ou pastoreio, pega esse carneirinho, vai tirar, vai pegar a sua pedra polida, né? Pedra polida, vai tosquiar o carneiro e com aquela lã do carneiro eles vão perceber que torcendo a lã, você vai unindo essas torções e vai formando fios cada vez mais finos. E com esses fios eles podem fazer o quê? Tecidos. Então no Neolítico a gente tem também a invenção de tecidos. Ó, que beleza, hein? O ser humano está evoluindo. Sabe por quê? Com o fogo, o domínio do fogo, eles começam a assar a carne, né? Então a carne ela fica com sabor melhor, mais fácil de digerir, e com a ingestão de proteínas vai aumentando o tamanho do cérebro, ou seja, vai aumentando os neurônios e a inteligência. Então a gente precisa comer carne. Gente, pessoal que é vegano, pelo amor de Deus, come uma carninha, pelo menos uma vez por semana, tá? Uma carninha que você ache mais suave, mas coma. É bom, ó, pra gente poder manter os nossos neurônios ativos e evoluir a espécie. Mas, né, tudo bem, gosto é gosto.
Muito bem, agora vamos falar da última fase. A última fase da pré-história é a fase da Idade dos Metais. A Idade dos Metais, pessoal, ela vai de 4000 a.C. até... Desculpa, volta, falei errado. A Idade dos Metais, ela começa aproximadamente em 5000 a.C., né, com a invenção da metalurgia. E vai até mais ou menos 4000 a.C., com a invenção da escrita. Olha que legal! E com a escrita a gente começa a história, porque antes da escrita é pré-história, ok? Então vamos falar da Idade dos Metais, gente. Domínio dos metais. O ser humano percebe que trazendo essas pedras das minas, essas pedras que têm uns resíduos que eles não entendem muito bem para que serve, eles vão observar que numa temperatura bem alta, esses sedimentos metálicos das rochas, eles vão derreter, e quando eles esfriam, eles ficam naquele formato do molde. Então eles começam a fazer lanças, espadas, facas com esses metais. Então eles aquecem, né, esses minerais aí metálicos, vai derreter, vai virar um metal, e eles podem fazer o quê? Um molde de argila. Lembra que eu falei lá no período neolítico que eles conseguem fazer cerâmica? Então, a cerâmica não é só para fazer vasos e recipientes para guardar comida. A cerâmica também serve para fazer molde para as lanças, para as facas, para as espadas. Ó, que legal, né? Ser humano, ó, tá ficando inteligente. Mas demora, né? Vocês viram aqui que são milênios para fazer uma evolução. Milênios. Então nós temos aqui metalurgia. A agricultura vai melhorar na Idade dos Metais, porque eles vão ter o quê? Vão fazer um arado de metal. Ó, que gente inteligente. Gente inteligente, ó, rimou. Eles vão fazer o quê? Para melhorar a sua agricultura, eles vão fazer arado. Sabe o que é o arado? Ó, tô mostrando aqui na imagem. Isso aqui é um arado, tá? Então eles amarram este equipamento em cavalos ou em bois, em bisões, que são animais que conseguem puxar, né, conseguem fazer tração, e vão furando, rasgando o solo. E nesse rasgo do solo eles vão jogando as sementes, ok? E aí vão os outros seres humanos atrás cobrindo essas sementes com a terra. E aí eles vão fazer largas extensões de terra, de agricultura, e aí a humanidade, ó, evoluiu de novo, tá certo? Pra gente poder fazer essa agricultura intensiva, precisa de muita água, né? Então o ser humano vai começar a fazer o quê? Se fixar próximos aos rios. As civilizações mais antigas, as cidades mais antigas do planeta Terra, elas surgiram próximas dos rios, justamente para isso, né? Para a gente poder dar conta de regar esse monte de terra que a gente plantou as sementinhas, né? Usando os arados. Muito bem. Também acontece o quê? O ser humano começa a acumular a sua colheita, né? Ele não precisa comer tudo aquilo de uma vez só, né? Aquela aldeia. Então o que eles vão fazer? Se a minha aldeia tem bastante trigo, eu vou fazer o quê? Vou tentar trocar com a aldeia do vizinho que tem bastante cevada. Então nós podemos fazer um escambo, uma troca, que é o tataravô do comércio, né? Do capitalismo aí, do dinheiro. E é isso, gente. Surgindo as cidades, surge a escrita. E para que surge a escrita, pessoal? Tudo tem um porquê, tudo tem uma serventia, não é verdade? A escrita, ela vai servir para a gente contabilizar, né? Tudo que a gente troca com o nosso vizinho, né? Tudo que a gente produz, a gente tem que anotar em algum lugar, tem que ter um controle. E para ter esse controle, surgiu a escrita cuneiforme, lá na Mesopotâmia com o povo sumério. Olha só a escrita cuneiforme. Eu já mostrei isso daqui em outro vídeo, né? Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Um beijo, um queijo e até o próximo. Se gostou, deixa um like, deixa uma mensagem para mim se você quiser tirar alguma dúvida, tiver uma sugestão de algum assunto pro vídeo, manda lá no valescavaldestilhas@gmail.com ou coloca lá no Instagram ou no Facebook também do mesmo nome. Beijo!